Meus irmãos, minhas irmãs, hoje domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Quaresma. A nossa caminhada de preparação para a celebração da Páscoa, a celebração da Paixão, da Ressurreição do Senhor, avança. E assim também deve avançar no nosso coração o sentimento e o esforço pela conversão sincera. Quaresma, tempo de conversão. Quaresma, tempo de penitência. Quaresma, tempo de transformar os nossos corações, assemelhando ao coração de Cristo. Acolhamos o Evangelho de hoje, Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. No Evangelho deste domingo, Jesus expulsa os vendilhões do templo. O zelo pela casa de meu Pai me consome. Os judeus tinham transformado o templo de Jerusalém em um lugar de comércio, mas não só de compra e venda de animais para os sacrifícios, mas também de compra e venda da fé ou dos benefícios da relação com Deus. Nós te damos o que queremos, o que tu queres, os sacrifícios, as orações, e em troca tu nos deve dar aquilo que te pedimos. Era a relação com Deus que havia se transformado em um comércio. Era a relação com Deus que já não era mais uma relação com um pai, mas uma relação de comercialização. E esse é o perigo que Jesus vem nos alertar no Evangelho de hoje. O perigo de que nossa relação com Deus não seja uma relação filial, de que a nossa relação com Deus também seja comercializada. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa relação com Deus deve ser uma relação de confiança, uma relação de filiação e paternidade, de filhos que confiam no Pai. Muitas vezes nós corremos o risco. Eu rezo, eu vou à missa, eu faço a caridade, eu faço o que me pedes, mas o Senhor tem a obrigação de me atender. O Senhor tem a obrigação de me dar o que eu te peço. Não pode ser assim. Não comercializar a nossa relação com Deus. Mas depois Jesus nos faz entender melhor o seu gesto de expulsar esses vendilhões do templo. Ele diz: não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Ele quer nos ensinar ainda mais. Tem um segundo ensinamento nesse Evangelho. Nós somos o verdadeiro templo de Deus. Jesus Cristo apresenta-se como o verdadeiro templo de Deus. Destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo. Meus irmãos e minhas irmãs, o segundo convite desse Evangelho, o segundo ensinamento desse Evangelho, é que nós aprendamos a reconhecer que cada um de nós é templo e morada do Espírito Santo. E por isso nós não podemos desmerecer a dignidade do próximo. Nunca podemos denegrir e ofender o nosso próximo, porque ele é imagem e semelhança de Deus, porque ele é templo e morada do Espírito Santo e nós também o somos. O zelo pela tua casa me consome. Nós somos a casa de Deus, nós somos os templos do Espírito Santo, templos vivos. Hoje, o Senhor nos convida, através desse Evangelho, a nunca comercializarmos, seja a nossa relação com Deus, mas seja a nossa relação com o próximo, a quem devemos respeito, a quem devemos cuidado, porque templo e morada de Deus. Acolhamos as 3 sementes. Na primeira semente de hoje, o versículo para nossa meditação, o versículo 16. E disse aos vendilhões de pomba: tirai isto daqui, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. A segunda semente, que nós devemos pedir a Deus como dom na nossa oração: zelo. Dai-nos, Senhor, um coração zeloso, um coração que saiba cuidar da nossa relação contigo, da nossa relação com os irmãos, reconhecendo em cada um deles a dignidade de filhos de Deus. E hoje nos interroguemos: como é a minha relação com Deus? Uma relação de confiança, uma relação de filho, uma relação de cobrança? Como é a minha relação com os meus irmãos? Uma relação de quem valoriza, respeita, cuida, tem zelo? Ou uma relação de quem não reconhece neles a dignidade de filhos de Deus?
Meus irmãos e minhas irmãs, nunca comercializemos, seja a nossa relação com Deus, seja a nossa relação com os irmãos. A todos vocês um bom domingo, domingo de Quaresma, domingo de tempo que nos chama a penitência e a conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.